Hoje é o dia 19 de julho de 2022 e depois de 2 anos e meio, o Trilhas da Democracia volta a ser gravado num ambiente presencial. O nosso convidado de hoje é o coronel da Reserva do Exército, Marcelo Pimentel, que também é estudante do curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco. O tema desse nosso diálogo é os militares, o governo Bolsonaro e o bolsonarismo. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Trilhas da Democracia. É um prazer enorme recebê-lo nesse nosso espaço de defesa e discussão da democracia e dos direitos humanos, ainda mais hoje, diante de uma plateia constituída por estudantes dessa instituição. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Muito obrigado, Marco. É um prazer estar aqui e aceitar o seu convite para contribuir com esse debate tão importante, tão urgente que a sociedade brasileira tem que fazer sobre o papel das suas Forças Armadas e dos integrantes das Forças Armadas, que somos nós, os militares, na ativa e na reserva. Marcelo, ontem, segunda-feira, dia 17, o programa, como eu disse, está sendo gravado no dia 18, nós tivemos um ponto de inflexão, né, nessa trajetória iniciada pelo menos na passagem do ano de 2018 para o ano de 2019, que foi a reunião do presidente da República com os embaixadores em Brasília, em que, mais uma vez, foram feitas críticas ao sistema eleitoral, às urnas eletrônicas, ao TSE, ao STF. O acontecimento de ontem traz algo de novo na análise que você vem fazendo, vem construindo no decorrer dos anos, de que, na verdade, esse governo não é um governo de Bolsonaro, mas um governo do Partido Militar, e que, na verdade, o presidente da República é uma marionete, ou foi feito o fato de ontem apenas corrobora essas análises que você vem realizando? Por favor, Marcelo. Obrigado, Marco. Em primeiro lugar, devo dizer que, na condição de oficial inativo, as minhas opiniões e análises, apesar de estarmos no ambiente acadêmico aqui, estão amparadas pela Lei 7.524, de 1986, ou seja, um ano após o final da ditadura, que garante ao militar inativo a livre expressão do seu pensamento, da sua opinião, sobre temas de natureza política, ideológica, filosófica e de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. Em segundo lugar, as menções que eu fizer a pessoas civis ou militares, meus colegas, muitas vezes, generais e coronéis, serão sempre em função das suas ações políticas, que são necessariamente de natureza pública, jamais em relação às suas vidas privadas e muito menos em relação às suas carreiras, todas cobertas de êxito. E, em terceiro lugar, o que me move a participar do debate, pessoalmente, é exatamente a minha contrariedade intelectual com a nova versão do protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. É um fenômeno sócio-histórico presente na história do Brasil, na trajetória de formação do Estado brasileiro, né, da própria sociedade brasileira, e que, nesta versão atual, eu reputo como anacrônico, impróprio, indevido, anti-histórico, insensato e, às vezes, ilegal. E ele se expressa, esse protagonismo, pela ação de um grupo que eu, utilizando referências intelectuais de outros autores que abordaram o fenômeno, eu reputo como um partido militar, até com a inspiração weberiana, né, de um grupo que se organiza para chegar ao poder e, no poder, exercer as ações de acordo com seus interesses. Então, indo para a sua resposta, respondendo ou tentando responder a sua pergunta, dentro dessa contrariedade que eu tenho em relação a esse protagonismo, que, na condição de militar, primeiro me vem à mente de expressar a minha vergonha pessoal, profissional, de ver um capitão do Exército que chegou ao poder junto com o general do Exército, que eu conheço ambos,
num comportamento perante representantes de chefes de Estado de grandes democracias, de ter um comportamento da forma que nós vimos ontem. Então, afastar dessa vergonha, eu vou agora para a análise. Isto que aconteceu ontem, né, é mais um fato na escalada da construção de um personagem golpista ou de um golpe, de alguma espécie de rompimento institucional que estaria, digamos, planejado ou previsto para acontecer em função do resultado das eleições em outubro de 22. A finalidade disto, da construção dessa narrativa dominante, é exatamente criar um antagonista de modo que outros protagonistas possam surgir no momento oportuno, que eu chamo de hora H do dia D, para usar uma expressão militar de fácil entendimento, que é utilizada, inclusive, pelo jargão, né, já porque, como os militares ocupam espaços políticos, o próprio ethos militar passa a ser protagonista até nas discussões políticas. Então, eu reputo que isto é a construção da narrativa, porque em determinado momento, talvez o alto comando das Forças Armadas da ativa surja para mostrar, para provar que o artigo 142 impõe às Forças Armadas alguma espécie de poder moderador. Porque, no caso de o chefe do Executivo atentar contra a Constituição, cabe aos demais poderes constitucionais, já que as Forças Armadas são a garantia dos poderes constitucionais, conforme o artigo 142, ser convocada para restabelecer a ordem, né? Garantir a lei e a ordem. E aí a sociedade, talvez enredada a tal ponto, vai aplaudir as cúpulas hierárquicas das Forças Armadas da ativa como aqueles que evitaram o golpe. Então, é assim que eu vejo. Eu sei que não é uma visão do senso comum, é uma visão muito própria, mas ela advém do conhecimento pessoal que eu tenho das estratégias militares de simulação, de operações psicológicas, operações de informação, que são conduzidas na guerra moderna para conquistar a opinião pública, para fazer com que a opinião pública se comporte da forma que me interessa para a conquista dos objetivos. Esse grupo já está no poder desde 2018. Este partido militar chegou ao poder, não digo nem dentro de um cavalo de Troia, porque todos sabiam, né, de que forma se compunham as forças políticas ao redor do capitão do Exército Bolsonaro. Chegaram montadas sobre um cavalo de Troia. E hoje ocupam, eu costumo usar uma expressão muito fácil de entender, cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina governamental do Estado. Não se pode esquecer, Marco, que o presidente da República e o vice-presidente da República são oficiais do Exército, da mesma arma de artilharia, inclusive é a minha arma, formados em defasagem de 2 anos, um em 1975, e o outro em 1977, os anos a fase mais aguda da ditadura militar de 64 a 85. Então, é lamentável o que aconteceu ontem, mas o que eu posso dizer é que não se preocupe, que não haverá um golpe. Para que haja um golpe, um rompimento violento da institucionalidade, tem que ter 3 fatores. A história nos diz. Primeiro, a ação do Exército para dar força ao golpe. Segundo, o apoio da imprensa nacional. E terceiro, o apoio internacional. Não há nenhum desses elementos presentes neste enredo, né, que se parece muito com o que aconteceu no Capitólio 2 anos atrás, né, em relação às mesmas questões envolvendo a lisura das eleições. Marcelo, me permita, antes de tratar o golpe, da possibilidade de golpe ou não, fazer referência a 5 generais, né, que, segundo se noticiou, foram responsáveis pelo planejamento dessa reunião do presidente da República com os embaixadores estrangeiros. O general Augusto Heleno, Luiz Eduardo Ramos, Paulo Sérgio Nogueira, Braga Neto, com a presença, né, como da apresentação de ontem, do presidente do STM, general Matos. Esse conjunto de generais, digamos, seria o Estado-Maior desse partido militar que se encontra hoje ocupando o poder em Brasília? Marco, antes eu tenho que definir o
Partido Militar. Qual é o meu conceito do Partido Militar? Primeiro que a expressão já foi usada por Oliveiros S. Ferreira, um famoso jornalista, historiador, inclusive editorialista do Estado de São Paulo por 20 anos, né? Até, se não me engano, padrasto do jornalista William Watt, que criou a expressão Partido Fardado, exatamente para descrever o fenômeno protagonista das cúpulas hierárquicas dos anos 60 e 70. Um livro dele, do final dos anos 70 e início dos anos 80, intitulado Vida e Morte do Partido Fardado. Então, eu uso como inspiração essa expressão. Eu não chamo de Partido Fardado porque, como você mesmo disse, esses 5 generais não usam farda, né? Exceto o presidente do STM, eles estão de terno. Então, não é um partido fardado. Que ontem se encontrava fardado. É porque o presidente do STM ainda está nativo, né? Tem esse detalhe. Então, é o partido militar porque é integrado por militares, a sua direção é militar. Então, qual é o conceito que eu tenho desse partido? Ele é um grupo informal, ou seja, ad hoc, é um grupo que não existe formalmente, não está registrado, né? Pode até considerar que seja uma metáfora, mas ele é integrado, né, a sua direção é integrada pelas cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Quando eu digo cúpulas hierárquicas, eu me refiro a generais e coronéis, que são os postos máximos da carreira militar no Brasil. E é um grupo forte, até pelo nome, né? São militares, em termos de força simbólica até. É um grupo coeso, característica do espírito de corpo da atividade militar, que é necessária para a atividade militar. É um grupo disciplinado, porque vivemos desde que nascemos para a profissão enquadrados em rigorosa disciplina. Tem características autoritárias ou da autoridade aplicada fora do lugar, eu acho que é melhor para caracterizar, e, como já disse, dirigido por essas cúpulas que instrumentaliza as Forças Armadas. Então, não são as Forças Armadas. O Partido Militar não representa todos os militares ou as Forças Armadas como instituição, né? Instrumentaliza tanto a imagem das Forças Armadas como os próprios militares, que são integrantes das Forças Armadas, né? E que tem uma finalidade muito clara, que é conquistar o poder e manter-se no poder, pelas urnas, pelo voto. Por isso que as análises, em geral, inclusive da ciência política, ou mesmo dos que se dedicam a entender esse fenômeno, se confundem comparando ou usando parâmetros das outras versões do protagonismo das cúpulas hierárquicas, violentas, rupturas, fechamento de congresso e coisas que tais. Então, desta vez, é vencer eleições com o máximo possível de candidatos, né? Tanto eleições majoritárias, presidente, governador, prefeito, como eleições proporcionais para os parlamentos. E este partido é o elemento que dinamiza 2 processos. Por um lado, a militarização da política e da própria sociedade, né? Estamos aqui no ambiente acadêmico e está acontecendo há 4 anos um programa de governo chamado de Escolas Cívico-Militares, que tem a finalidade de militarizar a educação básica no Brasil. A educação básica é composta pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Só um exemplo da militarização da sociedade que acontece a partir da ocupação de cargos políticos por militares. E, por outro lado, como espécie de corolário deste processo, a própria politização das Forças Armadas e dos militares que somos os seus integrantes. Então, este fenômeno se caracteriza por esses 3 elementos. Esses nomes que você citou não são o Estado-Maior do Partido Militar, mas integram a direção do Partido Militar, né? São 5 generais, mais o presidente do STM, e é o que eu digo, as análises, geralmente, utilizam generalizações, sendo pleonástico, vendo a floresta verde-oliva, vendo os militares de um modo geral, sem individualizá-los, sem analisar cada árvore. Então, quem são esses 5? Começando pelo general Braga Neto. Marcelo, eu gostaria, então, que você tratasse, né, cada um desses generais que foram citados aqui, mas gostaria de incluir um outro nome, né, de um general que parece ter sido responsável pelo início desse processo de
militarização do Exército, eu faço referência aqui ao general Vilas Boas, e o momento do episódio dos tweets de 2000, abril de 2018. Por favor, Marcelo. Muito bem, eu me referi aos 5 generais, né? O mais antigo, a gente chama mais antigo quando ele é formado uma turma anterior, né? O general Heleno, ainda da geração 60, formado na AMAN em 69. Foi instrutor e formador da geração 70, porque no Exército, nas forças militares, uma geração forma a outra, tanto em aspectos técnicos profissionais, como, evidentemente, durante uma ditadura, em aspectos político-ideológicos. Então, a geração 70 foi formada pela de 60. A de 70 formou a minha. Eu sou formado na AMAN em 87, né? Saí da AMAN em 1987. Então, o general Heleno, 69, é o chefe, o responsável pelo sistema de inteligência brasileiro, que foi remilitarizado depois dos eventos, né? Eu reputo como genericamente um golpe em 2016, né? O impeachment da presidente Dilma, e uma condição para o apoio militar ao presidente Temer foi a remilitarização, a recriação do GSI, que tinha sido eliminado pela presidente Dilma. Então, o general Heleno é uma espécie de mentor e uma referência desse grupo. Como eu disse, são todos oficiais brilhantes nas suas carreiras, nos seus cargos. E o general Heleno tem essa característica de ser muito respeitado em termos militares. Por isso que é perigoso. Quando os militares passam a muralha que nos separa da política de governo, porque os valores militares acabam servindo como impulsionadores de uma adesão política ideológica. Quando os generais tomam posição política ideológica, o exemplo arrasta, todos vão atrás. Os generais da geração 70, além do próprio capitão Bolsonaro, de 77, já citou o general Ramos, de 79, mas é praticamente da mesma turma do capitão Bolsonaro, porque ele, de forma desorientada, já tinha o ensino médio completo e prestou um concurso para fazer o ensino médio de novo, em 1972. E foi para Campinas, na escola preparatória. Quando chegou lá, disseram para ele: mas, meu jovem, você já tem o ensino médio, você devia ter ido para a AMAN direto. E aí, então, fez o concurso para a AMAN e passou. Então, ele avançou 2 turmas. Ele era para ser da turma de 79, do general Ramos. Né? O general Ramos é uma pessoa que convenceu o Bolsonaro, na minha visão, pelo que eu conheço, a ser candidato pelo Partido Militar, candidato a presidente. Em 2014, se vocês procurarem no YouTube, digitando lá Bolsonaro, AMAN 2014, vocês vão ver no vídeo de 1 minuto o lançamento da candidatura presidencial do Bolsonaro em plena academia militar, diante de aspirantes que hoje são capitães. Alguns servem aqui no Recife. E os aspirantes responderam quando ele disse: vou, junto com vocês, jogar este país para a direita. Vai morrer gente pelo caminho. Em Brasília, eu sou atacado por um bando de... Não posso dizer o que ele disse. E Brasil acima de tudo. Esses aspirantes que aplaudiram e disseram líder 3 vezes, líder, são capitães hoje. Por isso que a minha preocupação é com as ações das cúpulas hierárquicas, que arrastam as demais. Então, o general Ramos é importantíssimo na composição da direção do Partido Militar e do controle da pessoa de Bolsonaro. Veja que, assim que começou o governo, ele mesmo na ativa foi exercer o cargo mais político de governo, ministro da Secretaria de Governo, o negociador com o parlamento. Se quiser chamar de tomar lá da cá, não vejo nenhum sentido pejorativo de tomar lá da cá, é política, né? Desde que seja dentro da lei. Né? Era o responsável pelo tomar lá da cá. Os outros citados, general Braga Neto, de 78, atual candidato, ou pré-candidato a vice-presidente, o interventor no Rio de Janeiro, que é um fator muito importante a ser analisado, o que significou aquela intervenção por 1 ano, né, na sede da maior empresa de comunicação pública do Brasil, a Rede Globo, o Exército na rua. Foi aquilo que colou a imagem do Exército, a imagem da candidatura composta por um capitão e por um general do Exército. Né? E o presidente do STM, que não tinha nada que fazer no evento, nada. É o presidente do Superior Tribunal Militar, cuida de crimes militares. Ali o assunto era eleições, referente a outro ramo da justiça especial. O Brasil tem 3 justiças especiais. Além da comum, nós temos a Justiça do Trabalho, a Justiça Militar e a Justiça Eleitoral. O assunto, se era de justiça militar, talvez fosse para dar voz de prisão aos militares que estavam em flagrante delito. Né? Na minha opinião, e não vou ser leviano, né, mas me pareceu que ali houve cometimento de, pelo menos, transgressões disciplinares previstas no regulamento,
aos quais, ao regulamento ao qual os militares na inatividade também estão sujeitos, sem falar de artigos do Código Penal. Falando em tese, evidentemente, não faria uma acusação dessa monta. Então, demonstra que este protagonismo político que você me perguntou, ele se manifesta, e mesmo que não se considere, e isto é uma estratégia, como eu vejo que é uma estratégia, mesmo que se considere que seja, entre aspas, apenas isto já é muito grave, porque isso, além do fator do exemplo, destrói uma obra social que foi feita em 30 anos de democracia, de afastar as Forças Armadas de governos e da política. Foi este afastamento construído pela sociedade brasileira que nos deu às Forças Armadas, pelo menos até 2018, os mais elevados índices de confiança, respeito e credibilidade da sociedade brasileira, que estão sendo, e os institutos de pesquisa dizem, estão sendo degradados, ainda que lentamente, exatamente pela identificação da sociedade deste governo com as próprias Forças Armadas. Marcelo, você costuma falar, e você chegou a tocar nesse assunto na sua resposta, que existem gerações que passaram pela Academia Militar, as grandes e que esse conjunto de generais passaram pela AMAN, foram formados na AMAN nos anos 60, no final dos anos 60 e no decorrer dos anos 70. Você já é de uma geração, de uma turma do final dos anos 80. Eu gostaria de te perguntar que tipo de mentalidade é aquela desses militares, das Forças Armadas em geral, mas do Exército em particular, que passaram pela AMAN nos anos 90, primeira década do século XXI, ou seja, durante o período pós-1988. Né? Eu me lembro, inclusive, de uma frase, uma declaração do Zé Dirceu, dizendo que a cabeça dos oficiais havia mudado, porque você já via, ele dizendo à época, né, que estudantes do Colégio Naval, da Escola Naval, namoravam com militantes do PT, isso não era mais aquele clima que ficou nos anos 60 e 70. A cabeça desses oficiais, já oficiais, passaram pelas academias militares, pela AMAN em particular, tem uma cabeça que, por exemplo, fez um acerto de contas com o que aconteceu em 64, o que aconteceu entre 1964 e 1985, aderiu aos valores da democracia política e os princípios da Constituição de 1988, tem uma visão profissionalizada do ser militar, ou ela foi também contaminada por esse movimento que vem acontecendo no Brasil desde 2016, em particular desde 2018? Essa é uma pergunta que deve incomodar e ser motivação para muitos antropólogos, né? Conhecer como nos comportamos culturalmente, somente militar contemporâneo, como foi a evolução da sua mentalidade. Eu vou citar um antropólogo, porque acho que é referência para entender a mentalidade do militar que saía da AMAN nos anos 80 e 90. Chama-se Celso Castro, é referência acadêmica em diversos cursos. Né? Existem várias obras do Celso Castro que estudou, conviveu com os nativos, né, os militares, e tem opiniões muito bem balizadas sobre essa mentalidade. Eu vou dar um depoimento bastante simplório sobre a mentalidade da minha geração, dos anos 80, até porque é a geração que estará no alto comando do Exército nos próximos 2 anos. A minha turma de academia, da minha turma de academia, restam 11 generais de divisão e daqui a 2 anos começarão a ingressar no alto comando. Cada turma de AMAN tem 4 generais que chegam ao alto comando, chegam ao general de Exército. Então, vou falar da minha geração. E vou citar fatos, talvez sejam mais elucidativos do que uma opinião. Os generais da minha geração que estão na reserva, em torno de 15, né? Eram 20 e poucos, tem 15 na reserva, absolutamente a maioria, né? Se não todos, estão no governo.
deixaram o serviço ativo e ingressaram neste governo. Mas participar de um governo, mesmo que numa função administrativa, sendo num cargo de confiança, é um ato político. É um ato político. Primeiro que é voluntário. Nenhum militar em atividade é obrigado a participar do governo, né? Então, acho que isso elucida um pouco que a expressão oral e a expressão do capitão do Exército Bolsonaro em suas ações executivas e ações e posturas pessoais é a representação, talvez um pouco mais grosseira, mais direta, da mentalidade da sua geração, a dos anos 70. E como a minha geração, que eu talvez não engano, julguei que seria a geração a fazer a transição, por exemplo, em relação à postura institucional das Forças Armadas, em relação ao golpe de 64 e à ditadura de 21 anos, infelizmente, pela força do exemplo e por outros fatores de ordem pessoal, estão atreladas a esta visão política, já que, como eu disse, a grande maioria participa do governo, na condição de oficial da reserva. E a geração dos anos 80, por exemplo, o general Pazuello, bastante conhecido, foi meu veterano na mão, a gente chama bicho, né? Forma pejorativa, até não sei nem se chama ainda, o cadete do primeiro ano. Pazuello era cadete do 4º ano de intendência. Quando um general na ativa, como o Pazuello, aceita participar de um governo, numa área para a qual não tem vocação, formação, pendor, nem conhecimento, não sabia nem o que era o SUS, é uma frase dele mesmo, demonstra que a mentalidade do militar, né, desta minha geração, infelizmente, já está comprometida com o que se chama vulgarmente de bolsonarismo. Eu sou muito reativo a usar essa expressão, porque ela mascara as causas da eleição do capitão Bolsonaro. A minha esperança, e por isso que eu estou aqui, e estou em qualquer debate, independentemente de visão ideológica do debatedor, é tentar conscientizar, porque meus companheiros vão assistir isso de alguma forma, né? Casualmente ou propositalmente. Conscientizá-los que façam uma reflexão se vale a pena manter, já que eles vão assumir o comando do Exército em poucos anos, manter este protagonismo. Porque isto é nocivo para a coesão das próprias Forças Armadas. Porque se hoje é um protagonismo de um campo político à direita, seria legítimo que houvesse também um protagonismo do campo político à esquerda. É interessante que haja lutas políticas dentro dos quartéis. É só olhar a história do Brasil, né? O 64 é resultado de disputas políticas dentro dos quartéis. Como hoje os quartéis são virtuais, a minha preocupação é que isso seja de difícil controle, se não for entendido. Se a gente não entender o que está se passando, se colocar todas as responsabilidades no capitão Bolsonaro, que induziu as Forças Armadas a tal ou qual comportamento, é muito difícil que isso se resolva a curto prazo. Marcelo, numa entrevista à Carta Capital do ano passado, antes do 7 de setembro de 2021, quando perguntado, você afirmou que não acreditava no golpe militar. Você já afirmou isso aqui no início da entrevista. E com a justificativa nessa entrevista à Carta Capital de que para que dar um golpe militar, um golpe de Estado, se o partido militar já se encontrava no poder. Eu te refaço essa pergunta, né, tendo em vista essa nova conjuntura política de quase um ano de pesquisas, de sucessivas pesquisas eleitorais que apontam o ex-presidente Lula como sendo vitorioso nas eleições de outubro. Ou seja, a perspectiva de uma derrota eleitoral, de uma derrota nas urnas, não levaria esse grupo, né, a se engajar numa ruptura institucional? Marco, de modo algum. Eu reforço o que eu disse em 2021. Eu falo, tenho, digamos, lugar de fala, porque é a minha geração que está no comando do Exército. Nós não somos golpistas, não aprendemos a dar golpes. Nós vivemos a transição da ditadura para a democracia. Tivemos um importante papel de iniciar a reconstrução da imagem do Exército na redemocratização.
O que me estranha é que nós assistimos à saída do capitão Bolsonaro do Exército, em 88, e veja que interessante, eu fui aspirante aqui, em Olinda. Quando eu tinha 21 anos, eu me apresentei o 7º RO, o 7º Grupo de Artilharia de Campanha, em fevereiro de 88. Uma das primeiras eventos que aconteceram lá, o comandante da unidade, o coronel, convocou os oficiais, cerca de 35, 40 oficiais do 7º RO. Eu era mais moderno, eu era aspira, né? Acabava de chegar, para uma reunião no Salão Nobre da Unidade para ler um noticiário do Exército, ou seja, a palavra do ministro do Exército de então, né, em 88, o general Leônidas Pinto Gonçalves. Ainda estava acontecendo a Constituinte. A Constituição é de outubro, foi em fevereiro de 88. E ali foi lido para nós, né, a situação disciplinar do capitão Bolsonaro e de um colega dele, que mentiram, faltaram com a verdade, né, se comportaram de maneira indigna, etc. Foram submetidos a um conselho de honra, um tribunal de honra, que é a primeira instância da justiça militar, digamos assim, e foram condenados por unanimidade e estariam sujeitos à demissão por indignidade ao oficialato com perda de posto e patente. Infelizmente, o STM da época, que é a segunda instância desse tipo de processo, acabou reformando a decisão de primeira instância e foi quando ele foi eleito para vereador do Rio e acabou indo para a reserva. Mas o Exército se livrou daquele estorvo em 1988, ainda que não tenha expulsado. Então, a minha geração assistimos. Isso aqui me deixa um pouco, bastante preocupado, que mesmo sabendo disto, em massa, companheiros generais e coronéis, em 2018, se comportaram como verdadeiros militantes, cabos eleitorais da candidatura de Bolsonaro, mas também de outros militares. E é aí que eu vou responder a sua pergunta. Como ele disse, esse grupo quer chegar ao poder pelo voto. O rompimento, e eu uso um exemplo do futebol, sou tricolor, né? Então eu sou acostumado a sofrer, né? Estamos agora Pernambucano, claro, né? Santa Cruz. Já ouviu falar naquela expressão, né? O fulano, o centroavante joga parado. Joga parado e aplaudido porque faz o gol. Está sempre bem posicionado. Para que ele tenha boas condições de fazer o gol, diversos outros atores do time, alas, pivôs, né, tem que se movimentar para atrair as marcações adversárias. Mas todos vão vencer quando o centroavante fizer o gol. Então, veja, esses 15%, 20% de eleitores fiéis do bolsonarismo, que se fidelizaram ao longo desses 4 anos pelo comportamento radical do presidente da República. Eles votam em qualquer militar que se apresente como bolsonarista. General Pazuello, vou dar exemplos de 2. General Pazuello é candidato pelo Partido Liberal, né? A deputado pelo Rio de Janeiro. E o general Mourão é candidato pelo PRTB, se não me engano, ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Então, basta dizer que é bolsonarista, o Rio de Janeiro é a maior guarnição militar do Brasil. É o berço eleitoral de Bolsonaro, dos militares que são eleitos, né? Basta ver essa última onda que veio do Rio de Janeiro de parlamentares, Daniel Silveira, Rodrigo Amorim, Carlos Jordi, por aí vai, né? E o Rio Grande do Sul é a segunda maior guarnição do Exército do Brasil. A terceira é Manaus. Recife é a quarta ou quinta. Então, basta o militar dizer que é bolsonarista que será eleito. E basta dizer que é antibolsonarista, como, por exemplo, o general Santos Cruz, que eu conheço, respeito como militar, mas que reputo como uma falsa dissidência, para enganar o eleitor de novo, como ele enganou em 2018, dizendo que o estorvo era mito. Agora ele diz que o estorvo é estorvo. Mas ele conhecia o Bolsonaro há 40 anos, mais até do que eu. Então, outros militares estão se lançando em candidaturas ou em posições políticas como anti-Bolsonaro. Não anti-protagonismo político das cúpulas hierárquicas. Não se critica o Partido Militar, porque eles querem ser eleitos. Aumentar a importância do militar no cenário político brasileiro. E aí eu posso, não sei se eu já falei, me referi a você, é um positivismo primitivo. Se acham, ou nós achamos, que somos as representações da ordem, né, dos valores morais da sociedade brasileira e que temos que voltar ao palco político para organizar essa sociedade que está muito plural, né? Então, a base ideológica
retomando aquela sua pergunta anterior, deste grupo, ela tem origem naquele anticomunismo dos anos 30, dos anos 20, mas ela foi se reciclando hoje num anti-esquerdismo de forma geral, num anti-identitarismo, num antipoliticamente correto. Marcelo, deixei para o final uma pergunta sobre o golpe. Em 2014, no auditório aqui do CCSA, uma jornada, um debate sobre os 50 anos do golpe de 64, um estudante me perguntou se haveria possibilidade de um novo golpe militar no Brasil. Minha resposta à época foi que ele ficasse tranquilo, que essa possibilidade não existia. Muito rapidamente, e já citei essa resposta inúmeras vezes, a minha certeza em relação à inexistência da possibilidade de um novo golpe, não um golpe soft, mas um golpe hard, se tornou mais dúvida do que propriamente uma certeza. Eu me lembro que um dos maiores cientistas políticos da tradição gramsciana, Carlos Nelson Coutinho, afirmava que para acontecer um novo golpe de Estado no Brasil, teria que acontecer nos moldes de 1973, de 11 de setembro de 1973, no Chile. Eu te pediria agora, para retomar essa discussão sobre a possibilidade ou não de um golpe militar, mas partindo digamos, de uma conjectura plausível, né? Que é a de uma repetição no Brasil daquilo que aconteceu no Capitólio, né? Em que não serão os militares do Exército a tomar iniciativa, mas sim forças milicianas, paramilitares, grupos de polícias militares estaduais, né? Atiradores de clubes de tiro, colecionadores, etc. A pergunta é direta, né? Você confia que o teu exército, o exército da tua geração, seria capaz de agir como agiram as Forças Armadas de Segurança Nacional dos Estados Unidos, reprimindo aquela tentativa? Não haverá golpe. Minha geração não dará esse golpe. Mas quando você fala eu vou dizer por quê. Não vou só dizer da tua geração. Não, a minha geração comanda o exército. Você está falando, inclusive, desse grupo dos cinco generais. Eles são na reserva, eles não têm tropa. Sim, mas aqueles que se encontram, mesmo estando na reserva, eles não têm influência suficiente. Sim, influência tem. Eu estou pensando também desses 6 mil, 7 mil, 8 mil militares que se encontram hoje ocupando postos na máquina do Estado. Eu vou tentar mostrar que não vai ter golpe pelos 3 fatores que eu falei de sucesso do golpe, históricos. Né? Vou começar pelo mais importante. Nenhum golpe é dado num país como o Brasil, com a importância geopolítica do Brasil para a sub-região, a América do Sul, América Central, Caribe, entorno africano e as relações que o Brasil tem intercontinental, sem apoio internacional. Né? Então, os golpes que aconteceram no Brasil sempre foi, ou geralmente foi, em relação à afirmação da soberania brasileira, ou dos interesses brasileiros, em relação aos atores da Guerra Fria, no caso dos Estados Unidos ou da União Soviética, que não existe mais. A União Soviética, como poder influenciador para revoluções, mundo afora, não existe mais. Havemos de convir. Né? Então, esse apoio dos Estados Unidos para um golpe no Brasil não existe. Por quê? E o que eu vou falar talvez discorde de boa parte dos meus professores, inclusive das ciências sociais. Né? As jornadas de 2013, as jornadas de junho de 2013, né? A partir daquelas jornadas, mesmo sendo legítimas as manifestações, sendo muito importantes as pautas daquelas manifestações, elas marcaram o início de um realinhamento do Brasil com os Estados Unidos, com os interesses
nos Estados Unidos, independentemente se os republicanos ou os democratas exercem o governo dos Estados Unidos. Então, de 2013 para cá, nós fomos paulatinamente nos alinhando aos Estados Unidos. Em 2014 a 2016, eu estava na América Central. Eu era dito militar na Embaixada do Brasil, sediada na Guatemala, com responsabilidade de supervisão sobre o Caribe e a América Central. Eu vi essas primaveras acontecerem em todos os países. Na Guatemala, o embaixador norte-americano participava das manifestações contra o presidente da Guatemala, que acabou renunciando. E aparecia um outsider nas eleições seguintes. Tinha a seguinte: ni corrupto, ni ladrão. Foi eleito, tinha 1% com essas primaveras foi eleito. Então, nós nos realinhando aos Estados Unidos. Hoje, o Brasil, desde a Segunda Guerra Mundial, quando fomos parceiros militares dos Estados Unidos, quando o governo de Getúlio Vargas conseguiu a siderúrgica para alavancar o nosso desenvolvimento industrial, nós nunca estivemos tão subordinados militarmente, que é um aspecto do poder, né, e outros aspectos também, aos interesses dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não têm nenhum interesse que haja um rompimento institucional no Brasil, até porque está envolvido numa guerra quente na Eurásia, referente aos eventos na Ucrânia, que é uma guerra do Oriente contra o Ocidente, em termos macro, né? Então, não haverá apoio internacional nenhum, nem da Europa, evidentemente. Os países europeus querem fazer o acordo com o Mercosul. Então, não tem interesse que o Brasil se feche. Não haverá interesse desses 8 mil, 10 mil, 12 mil militares que estão ocupando cargos. Porque o primeiro efeito de um golpe é a reação da imprensa nacional. E a imprensa nacional, inclusive a imprensa predominante de direita, né, os representantes do liberalismo, do grande capital, sediado no Centro-Sul, já se manifestaram, em termos claros, contra o golpe. Em 64 foi o contrário. Se manifestaram pedindo que as Forças Armadas dessem ao golpe. E apoiaram a ditadura até os anos 70. Então, esses dois fatores, imprensa e âmbito internacional, não ocorrem agora. E, em terceiro, que é o mais importante, não há quem dê o golpe. A gente fala em miliciano. Pelo efeito de comunicação de massa da Rede Globo, parece que o problema da milícia é um problema crônico de segurança pública no Rio de Janeiro, né? Até porque o tráfico de drogas lá é muito organizado. O problema da milícia não é nacional. Então, quando a gente fala miliciano, será que faz parte da realidade das questões de segurança pública de Pernambuco, da Amazônia, do Mato Grosso, ou se é próprio do Rio de Janeiro? Então, pode haver encenações, e eu acho que é minha teoria, e não é uma teoria perdida, é uma teoria praxis, porque eu conheço esses elementos, né? Na minha visão, se encenará um golpe. O Bolsonaro e mais 3 ou 4, esses que você citou no início, que se mostram suscetíveis a acompanhar o golpe de Bolsonaro, esses que você citou nominalmente, fazem entender que poderá haver. De modo que o grosso das Forças Armadas surjam no momento oportuno para garantir e evitar o golpe, por exemplo, atendendo ao chamado do Congresso, do Supremo Tribunal ou dos editoriais dos grandes jornais. E o que é que está por dentro disso, já encerrando a resposta? Veja como é inteligente e, ao mesmo tempo, tão simples. Se as Forças Armadas forem vistas em 2022 como aquelas que evitaram o golpe da extrema-direita, entendido extrema-direita, Bolsonaro, miliciano, Sarah Winter, os generais ali suscetíveis da reserva, que não tem troca, o que é que vai estar historicamente sendo demonstrado, com todas as aspas, que em 64 as Forças Armadas intervieram para evitar o golpe da extrema-esquerda, e também não teria sido golpe. Então, veja como é inteligente essa estratégia. Como é que eu posso provar isso? Decorrer do tempo, vamos esperar acontecer. Tomara que não aconteça. Eu sempre que faço uma estimativa, não é uma profecia, não é uma previsão, nem um chute, é uma estimativa com estes argumentos que eu estou lhe dando. Eu torço para que não aconteça, né? Porque, a não ser que seja tão eficiente, que realmente a sociedade entenda que as Forças Armadas devem ser protagonistas, devem garantir sistema eleitoral, devem ser consultadas por candidatos a presidente, né? E, exatamente, é a responsabilidade também da política entender isto e empurrarmos, sem chutarmos, de volta para o nosso lado do muro.
Né? E é muito fácil mexer nisto, não é complicado, basta mexer nas cabeças. Porque nas Forças Armadas, o exemplo é a principal ferramenta pedagógica de condicionamento de condutas. Então, se a cúpula se comporta bem, todo o caudal institucional se comportará conforme as suas cúpulas. Se o general Pazuello, por exemplo, tivesse sido sancionado por ter feito política na ativa, não haveria dúvida para todos os militares, do soldado recruta até o general mais antigo, antes do Pazuello, de que militar não pode fazer política na ativa. E na reserva deve fazer de acordo com a lei. Então, essa é a preocupação. E por isso que eu digo, encerrando, não haverá golpe. Se houver golpe, certamente eu serei preso, você será preso. Quem estiver aqui na sala, de repente, vai ser filmado, vai pelo menos responder alguma coisa. Não haverá golpe, né? A minha geração não é golpista. Marcelo, uma ultimíssima pergunta, o programa está chegando ao fim. O pessoal ficou agitado agora. Eu, como civil, eu, como professor universitário, servidor público federal, que trabalha com questões de história política, comecei a não me sentir tão tranquilo assim, do ponto de vista da defesa da democracia política, quando voltaram a acontecer as ordens do dia do soldado, né, voltando a saudar, a relembrar a gloriosa Revolução de 1964. Isso, do meu ponto de vista, já representa um estreitamento do Estado de Direito Democrático. Você acredita, e quando eu falo acredita, forma de perguntar, você acredita que nós retornaremos a um dia, né, no futuro próximo, em que as ordens do dia do Ministério do Exército, lidas pelo Ministro do Exército ou pelo Ministro da Defesa, não tocarão mais na questão da saudação à gloriosa Revolução de 1964? Eu não só acredito, como acho que tem que haver. Agora, não depende dos militares. Se eles fazem a publicação de ordens do dia, cabe às autoridades que têm ascendência sobre as cúpulas hierárquicas, que são as que assinam, a tomar providência. Só o fato de comemorar um evento político já é algo próprio. Nenhuma força armada dos países latino-americanos que tiveram história política similar à nossa, ou seja, que tiveram ditaduras protagonizadas por suas forças armadas, consente que seus comandantes de forças armadas, no cenário de 2022, expressam documentos internos simplesmente fazendo referência. Imagine se, lá no Chile, os comandantes do exército chileno, né, emitissem ordens do dia celebrando, rememorando os eventos de 73. Ou na Argentina, os de 76. No Uruguai, no Paraguai. Então, é tão simples de entender isto, né? Eu pensava que a minha geração, ao chegar ao generalato, fosse fazer a transição, porque é preciso decorrer o tempo também, né? As gerações se sucedem. Muitos coronéis, generais... Meu pai tem 90 anos. Meu pai foi golpista em 64. Coronel do Exército, na reserva. Né? É bolsominho, né? desses característicos. Né? Vou usar uma expressão até simpática com quem segue a mentalidade de Bolsonaro, por exemplo. Então, é preciso passar o tempo, né? Porque, às vezes, uma ação política mal feita pode gerar uma reação. E está, talvez, em ações políticas inoportunas, acontecidas por volta de 2010, 11, 12, a geratriz, né, das causas que levaram à recidiva desse fenômeno sócio-histórico do protagonismo político das cúpulas hierárquicas. Por exemplo, a Comissão Nacional da Verdade e a própria eleição do presidente Dilma, pelo que ela representava nos anos 70, né? Então, não que isso justifique de modo algum, né? Mas está no combo das causas e pretextos para eu estar aqui agora, né? No dia 19 de julho de 2022, falando com você, um professor universitário, respeitado seus alunos, sobre golpe militar. Isso não está acontecendo por acaso. Isso tem um roteiro, tem uma finalidade, e não será o golpe. Né? Golpes não se anunciam, golpes são conspirados. O de 2016 foi conspirado, né? O que derrubou a presidente Dilma com o impeachment.
Aliás, a partir de 2023, pode-se rasgar a lei do impeachment, né? Depois do que aconteceu nesses 4 anos, para que serve, afinal de contas, a lei do impeachment? Marcelo Pimentel, coronel da reserva do Exército. O Trio da Democracia fica por aqui. Gostaria de agradecer imensamente, Marcelo, essa tua participação, depois de 2 anos e meio, né, uma gravação em sala de aula, num espaço que é da universidade. O Trio da Democracia é um projeto de extensão da Universidade Federal de Pernambuco. E na próxima semana nós continuamos debatendo o tema da relação dos militares e a política, com a presença do professor João Roberto Martins Filho, professor titular sênior de Ciência Política da Universidade Federal de São Carlos. Até lá.